Quando eu falo sobre o Washington Irving e sobre a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, eu não estou falando apenas de um conto famoso, nem apenas de uma história de assombração que atravessou os séculos. Eu estou falando de uma obra que ajudou a formar uma imaginação literária. Uma obra que nasce do medo da paisagem, da oralidade, da superstição e de tudo aquilo que a boa literatura sabe fazer muito bem, transformar uma pequena história em símbolo. Washington é um autor fundamental porque aparece em um momento em que a literatura norte-americana ainda buscava uma voz própria. Os Estados Unidos, como nação, ainda estavam construindo seus mitos, seus personagens, suas paisagens literárias. E ele percebeu uma coisa muito importante: um povo não se forma apenas de documentos, de guerras, de leis, de datas históricas. Um povo também se forma pelas histórias que conta, pelas lendas que passam de uma geração para outra, ou de geração em geração, como preferir, pelos medos que habitam suas florestas, pelos rumores que atravessam seus vilarejos. Pelas noites em que alguém em voz baixa começa a contar uma história e todos ao redor fazem silêncio. E é justamente isso que ele realiza em A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Ele pega uma região aparentemente simples, um lugar chamado Sleep Hollow, se é que eu pronunciei corretamente, e transforma esse espaço num território mítico. A vila deixa de ser apenas um cenário, ela passa a ser quase um personagem. A névoa, as árvores, os caminhos escuros, o silêncio, os murmúrios dos moradores, tudo ali parece respirar mistério. Eu gosto muito quando uma obra consegue fazer isso, quando o ambiente não é apenas fundo, mas também a alma. E nesse ponto eu penso que em alguns autores brasileiros, especialmente José de Alencar, quando ele escreve romances como Iracema ou Guarani, ele não está apenas narrando uma história, ele está tentando construir uma paisagem simbólica para o Brasil. A floresta, o rio, o horizonte, o indígena idealizado, tudo se transforma em mito nacional. O Washington faz algo semelhante, mas dentro de outra tradição. Ele não cria uma floresta heróica e romântica como o José de Alencar. Ele cria uma paisagem assombrada, uma vila tomada por boatos, por memórias, por superstições e por fantasmas. E talvez esteja aí uma das grandes forças desse conto. Ele entende que o medo não precisa nascer do exagero. Ele não precisa mostrar tudo. Ele não precisa explicar tudo. O medo muitas vezes está justamente do que não se explica completamente. Ele está no que se ouviu dizer. Está na história repetida por alguém mais velho. Está no caminho que ninguém gosta de atravessar depois que anoitece. Está naquele ponto em que a imaginação completa aquilo que os olhos não conseguem ver. E quando essa obra chega ao público brasileiro por meio da publicação da Public Play Editora, esse cuidado com a atmosfera se torna ainda mais importante. Porque traduzir A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça não é apenas trocar palavras de um idioma para o outro. É transportar um clima, é preservar um ritmo, é manter ironia, suspense, elegância, aquela sensação de lenda antiga que sustenta toda a narrativa. A tradução da edição em e-book feita pela Public Play Editora cumpre justamente esse papel: aproximar o Washington do leitor brasileiro sem apagar a identidade literária da obra, porque um clássico não pode chegar até nós como algo frio, distante, engessado. Ele precisa respirar em nossa língua, ele precisa soar natural, mas sem perder sua antiguidade. Precisa ser acessível, mas sem perder sua força. E esse equilíbrio é delicado, porque existem textos que vivem tanto do que se dizem quanto da forma como dizem. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça é um desses textos. Ela
não vive apenas da figura assustadora do cavaleiro, vive das descrições, das pausas, dos rumores, da construção lenta da paisagem, da dúvida que cresce pouco a pouco dentro do leitor. O personagem central é uma criação interessante. Ele não é um herói, não é grandioso, corajoso ou admirável. Pelo contrário, ele é magro, estranho, supersticioso, vaidoso, ambicioso e em muitos momentos até ridículo. Mas justamente por isso ele é tão literalmente vivo. O autor não constrói o personagem principal como alguém que deve se admirar. Ele constrói como alguém que devemos observar. E quando eu observo esse personagem, eu vejo um personagem dominado por fantasias, por amor, por ascensão, por uma fantasia com comida, por conforto, prestígio e ao mesmo tempo fantasia com medo. Ele acredita nas histórias que ouve. Ele alimenta a própria superstição. Ele é um homem dividido entre o desejo e o pavor. Nesse sentido, existe algo muito próximo da nossa própria literatura. Eu penso que Machado de Assis, por exemplo, não porque Machado escreva terror, mas porque Machado também gostava de demonstrar seu humano, o ser humano por dentro. Machado olhava para seus personagens e revelava neles a vaidade, a fragilidade moral, o interesse, a insegurança e a ilusão. O personagem central da Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça pode ser observado por Machado como aquele sorriso irônico que atravessa tantas páginas. Não é apenas uma vítima do Cavaleiro Sem Cabeça, ele é vítima de si mesmo, da sua ambição, da sua ingenuidade, da sua imaginação descontrolada. E é aí que o conto fica mais rico, porque a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça pode ser lida como uma história sobrenatural. Sim, mas também pode ser lida como uma narrativa sobre o poder psicológico da crença. O cavaleiro existe de fato? Ou existe porque todos acreditam nele? O personagem principal, que é perseguido, ele é perseguido por uma criatura do além? Ou é vítima de uma brincadeira cruel, de uma disputa amorosa, de uma ascensão muito bem planejada? O autor não fecha completamente a porta, ele deixa uma fresta. E nessa fresta mora a literatura. Essa ambiguidade me aproxima novamente de Machado de Assis. Em Machado, muitas vezes a verdade nunca chega inteira. Ela vem filtrada por narradores duvidosos, memórias falhas e interpretações interessantes. O leitor precisa desconfiar, precisa participar. E a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça acontece algo semelhante. O conto nos convida a duvidar. Ele não entra, ele não dá uma resposta definitiva. É muito mais elegante. Ele simplesmente dizer foi real ou foi mentira. A boa literatura não mata o mistério com uma explicação excessiva. Ela preserva a dúvida como parte da experiência. É curioso que durante o dia as coisas parecem organizadas. Já à noite, na Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, tudo se transforma. Uma árvore vira uma figura. Um ruído vira presságio. Um caminho comum vira ameaça. A diferença é que o autor do Cavaleiro Sem Cabeça trabalha o sombrio com humor. E isso é um ponto importante. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça não é um terror pesado, cruel, sangrento. É uma narrativa que transforma a atmosfera. É quase uma história contada ao pé do fogo, com aquele prazer antigo, a conversa ao redor da fogueira com amigos. A ironia, a leveza, há uma espécie de sorriso escondido por trás da assombração. E essa mistura de medo e horror também existe em muitos aspectos da cultura brasileira. Nós temos uma relação muito forte com causos, com lendas, assombrações, histórias do interior, almas penadas, figuras que parecem em estradas, fazendas, matas, igrejas abandonadas. Muitas dessas histórias assustam, mas também divertem. O narrador sabe criar um suspense, mas também sabe rir do medo humano.
nesse sentido, ele dialoga com uma tradição muito próxima da nossa oralidade. Eu penso também em Monteiro Lobato. Não exatamente pelo estilo, mas pelo modo como ele compreendeu a força do imaginário popular. Lobato transformou o folclore, as figuras fantásticas e a tradição oral em matéria literária. O Saci, a Cuca, as histórias contadas no sítio, tudo isso mostra que a literatura pode nascer da conversa, da lenda e da imaginação coletiva. O autor da lenda do Cavaleiro Sem Cabeça faz algo semelhante. Ele pega uma figura lendária, coloca dentro de uma narrativa literária bem construída, com atmosfera, personagens e tensão. E aqui entra uma questão que eu considero essencial. O Cavaleiro Sem Cabeça é mais poderoso como imagem do que como personagem. Ele não precisa falar muito, não precisa ter uma psicologia desenvolvida. Ele é uma presença, é uma aparição, uma silhueta cavalgando na escuridão. E algumas imagens literárias são assim, permanecem porque são visualmente inesquecíveis. Em O Cavaleiro Sem Cabeça, Atravessando a Noite, é uma imagem que se instala imediatamente na mente do leitor. E é um tipo de imagem que a literatura cria e depois o cinema, o teatro, a televisão, o áudio continuam recriando. E é justamente aqui que a produção do audiobook pela Public Play Editora ganha importância, porque uma história como essa não pede apenas leitura, ela pede voz, ela pede ritmo, ela pede silêncio, ela pede atmosfera sonora. No audiobook, a vila de Sleep Hollow deixa de existir apenas na página, ela passa a existir também no ouvido. O caminho escuro, o rumor, a noite, a tensão antes da aparição, tudo isso ganha uma outra dimensão quando conduzido pela narração. A literatura volta a encontrar uma das suas formas mais antigas, a palavra falada. Antes de muitas histórias serem impressas, elas eram contadas. Antes de chegarem ao papel, elas passavam pela voz de alguém e pela memória de quem ouvia. E uma lenda como essa nasce exatamente desse lugar, como se alguém tivesse contado de voz baixa. E por isso que a produção em audiobook da Public Play Editora não é apenas uma adaptação para um formato, é uma maneira de devolver à obra a sua vocação original, porque o Cavaleiro Sem Cabeça não precisa aparecer diante dos nossos olhos para causar impacto. Basta que uma voz prepare o caminho, basta que uma narrativa sugira sua presença, basta que a imaginação complete o que não é dito. E talvez seja uma das grandes forças do audiobook. Quando escutamos uma história, não estamos recebendo apenas informação, estamos sendo conduzidos. A voz nos aproxima da narrativa, ela cria intimidade, suspense, expectativa. Ela nos coloca em estado de escuta. E uma obra como essa funciona muito bem nesse território. O Cavaleiro Sem Cabeça parece se aproximar não apenas da página, mas pelo som, pela pausa, pelo ritmo, pelo silêncio entre uma frase e outra. E veja como isso conversa com o próprio autor. É um homem que tenta controlar o próprio destino. Ele quer conquistar Katrina, quer subir socialmente, quer aproximar de uma vida mais confortável, mas no fim ele é colocado diante de algo que escapa completamente do seu controle. Seja o fantasma real, seja por uma farsa, seja o medo de produzir por sua própria imaginação, o resultado é o mesmo. Ele é derrotado por aquilo que não consegue dominar. Por isso, eu acho que a obra continua atual. Porque todos nós, em algum momento, somos esse personagem. Todos nós já fomos perseguidos por medos que talvez fossem maiores dentro da nossa cabeça do que por fora dela. Todos nós já imaginamos monstros que talvez houvesse apenas sombras. Todos nós já fomos enganados pelo desejo, pela vaidade, pela expectativa de uma vida melhor. O autor escreve a lenda, mas dentro dessa lenda existe a leitura
profundamente humana. E talvez essa seja uma das marcas dos clássicos. Eles sobrevivem não apenas porque contam boas histórias, mas porque permitem novas leituras. Uma criança pode se encantar com a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça como uma figura de terror. Um leitor adulto pode perceber a ironia social, a crítica à ambição, o jogo de superstição e realidade. E um ouvinte pode simplesmente se deixar conduzir pelo prazer de uma boa história narrada.